Mas bora que bora, né? Vamos lá vencer o nosso conteúdo, a ideia do chamamento ao processo. Amores, já gravando agora, para a gente dar continuidade, não se preocupem, tá? Chamamento ao processo é muito tranquilinho. Lembra assim, olha, o Superior Tribunal de Justiça disse que eu tenho que comprovar que existe uma dívida solidária. Anotem, por favor, que o chamamento ao processo é facultativo, tá? No CPC de 1973, havia essa discussão, é facultativo, é obrigatório, e naquela época a doutrina majoritária já dizia que era facultativo e permaneceu assim no CPC 2015. Então, vamos colocar aqui, tá bom? Olha só, que o chamamento ao processo, ele é facultativo, ele é opcional. Tanto que o réu, o devedor, ele pode optar. Imagina que o Saulo diga, não, olha, eu quero resolver logo isso, esse problema com concurso público eu não vou arriscar. Nem que eu tome o dinheiro emprestado, porque é o sonho da minha vida, eu vou conseguir ser magistrado, eu lutei muito, como foi difícil ser aprovado em todas essas etapas. Então, ele pode optar por pagar a dívida, pagou a dívida, remiu, extinguiu o processo, tá, bebê? Extingue, não tenham dúvidas. Uma sentença com resolução do mérito, houve a remissão, o pagamento da dívida, ó, as partes podem até renunciar ao prazo de recurso, eu abro mão do prazo de recurso no acordo feito com o pagamento e transitou em julgado, acabou o processo e o Saulo consegue levar a certidão negativa para apresentar à comissão do seu concurso público. Claro que nada obsta que, posteriormente, o próprio Saulo, agora na condição de parte autora, ajuize um processo de cobrança em face dos outros 3 devedores, já que ele sozinho pagou a dívida integral e ele requer que parte dessa dívida seja arcada pelos outros co-devedores, tá? Everton colocou, pode ocorrer, depois de chamado um terceiro a integrar a relação processual no polo passivo, do réu primário ser excluído, ficando somente o terceiro? Porra, Everton, você, desculpe o termo, como diz o povo, não xingue, deixa que eu xingo. Você, brocador, amei a pergunta porque você está indo além. Então, imagina, o Saulo, ele é o réu primário, ele é o chamante. E aí ele chamou a Cida, ele disse, porra, Cida, porra nenhuma, vou pagar sozinho. Não, minha sister, se eu vou pagar, vinha amanhã, vinha pagar comigo e vinha pagar aqui agora. A Cida entra, é a chamada, essa terceira, e quando ela entra, Saulo quer sair do processo. Como acontece com aquela ideia de ilegítimo passivo? Lembra quando a gente estudou isso? Que a gente tinha aquela situação do caseiro. Eu não sei se vocês se recordam. O caseiro, ele detentor do imóvel, cumprindo as ordens do proprietário, ele ia chegando a cerquinha, ia chegando a cerquinha, ia chegando a cerquinha. A outra pessoa que via que a propriedade estava sendo invadida, promovia uma ação reivindicatória para reaver parte do seu imóvel em face do coitado do caseiro, que, na verdade, não é possuidor, não é proprietário e que estava apenas cumprindo ordens. E aí, o que o caseiro fazia na contestação? Eu não sou legítimo passivo, eu sou ilegítimo passivo, não posso figurar no processo, mas para que ele saísse do processo, ele tinha que dizer quem era o legítimo passivo. O que me mandou fazer ali foi a doutora Karime, viu? Ela diz, ou faz ou rescinda a sua CTPS. Eu só cumpri ordens dela. Perceba, Everton, essa ideia não vai se aplicar aqui no chamamento ao processo. Por quê? Porque a dívida vai ser em comum. A dívida vai ser dos dois, ok? Então, não dá para poder retirar um e ficar o outro. Nessa situação, aquele réu primário, ele fica porque ele já foi escolhido pelo credor, então ele fica, ele não tem jeito, não tem como sair, e ele convoca o outro co-devedor para ingressar, ou os outros co-devedores. Eu sempre falo um, mas a gente pode ter 2, 3, 4, 5, tá? Mas eu amei essa sua ideia porque a gente está indo além. E, meus amores,
essa ideia do Everton, você sabe que advogado, eu costumo dizer que advogado tem uma coisinha assim que fica pensando, né? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver esse problema? E cria umas ideias mirabolantes. Então, essas ideias que vocês veem não são criadas por magistrados que vão interpretar. Eles interpretam de acordo com aquilo que está posto. E muitas dessas ideias foram criadas por promotores, procuradores, advogados. Bom, vai que cola, né, Everton? Pois é, vai que cola. Numa dessa, um advogado vai que cola. Olha que interessante. Presta atenção, bebê. Esse é um caso que, com certeza, você já deve ter dito, para o meu vizinho ou algum familiar meu tem. Imagine o seguinte. Tudo exemplo, viu, meu povo? Tudo exemplo, pelo amor de Deus. Vambert, trabalhando muito. Vambert foi, oh meu Deus, estou muito cansado, vou ali curtir uma festinha. O negócio estava bom. Vambert foi e deu uma namoradinha. Pronto. Aí depois que deu a namoradinha, Vambert se precaveu tudo, mas a menina, aconteceu que lá na hora a camisinha furou e a menina chamada, vou chamar aqui de Maria, e a menina Maria, que poderia, inclusive, é tudo exemplo, certo? Isso não ia acontecer nunca. Oh, Vambert, colabore. Pega outro, querida, pega outro. Exemplo. Vou chamar de Van. É exemplo, sério. Olha para isso, Ah, não, ah, não. Meu Deus. Troca aí, fala que eu fui na balada e peguei um boy, vai. Você foi na Pronto, mas o boy não engravida. Aí tem que ter alguém que engravide por conta da pensão alimentícia. Você entendeu? Por isso tem que ser o homem com a mulher. Não dá para ser mulher com mulher e homem Ah, com meu mulher. Deus, então pega um exemplo, pô, pega outro. Tá, peraí, vou pegar o Saulo. Saulo, você não deixa no Viva Voz aí. Olha, meu povo, esse é um momento meu e de vocês, vocês e meu. Então, nada de deixar o marido, a esposa, a mãe, o pai, o filho e a filha escutarem, pelo amor de Deus, tá? Vou pegar o Saulo, tá bom? Porque tem que ser homem com mulher, porque tem que gerar o filho, entendeu? Por causa da pensão alimentícia. Uai, você é o pai, não foi isso que aconteceu? Pois é, Tatiana, vou pegar o Saulo. Olha só. O Saulo foi, estava trabalhando muito, fazia assim, eu vou dar uma namoradinha. Pronto. Aí Saulo deu a namoradinha. Saulo se precaveu, usou a camisinha, certo? Beleza. Quando Saulo usa a camisinha, acontece que a camisinha furou. E Saulo ainda avisou, Mariazinha, a camisinha furou. Você vai ter que usar uma pílula do dia seguinte. Minha filha tá aqui. Já fui lá, já comprei, que pelo amor de Deus, eu não tenho tempo de cuidar de um filho mais não, viu? Aí, meu povo, Mariazinha, nessa situação, Mariazinha diz assim, eu vou tomar isso depois, vou tomar agora não. E quando eu penso que não, meu povo, Mariazinha não tomou a pílula do outro dia. Resumo da história, Mariazinha estava grávida e procurou Saulo. Disse assim, Saulo, deu merda. O que foi, minha filha? Você lembra que a camisinha furou? Lembro, mas eu também lembro que eu te dei o medicamento para você tomar. Inclusive, eu fui comprar. Aí Mariazinha vira para ele e diz, deixa eu te contar, eu com a minha cabeça oca, esqueci. Peraí, esqueceu? Esqueci. Calma, deixa eu sentar. Sentei. Você está grávida? É isso mesmo. E agora? Aí Mariazinha vira para ele, olha, nem me venha, que eu não vou abortar, vou manter o filho aqui comigo. Minha filha, você tá maluca, não sei o quê, não disse para abortar, mas veja para doação, para doação, ó meu povo, doação de imóvel. É o cansaço. Veja para adoção, coloque para adoção, eu não tenho como tomar conta, eu não tenho estrutura psicológica, socioeconômico, financeiro, parece até mulher falando, né? Homem não fala desse jeito, mas tudo bem, imagina aí o homem falando desse jeito. E aí, meu povo, nessa história toda, Mariazinha leva a gravidez adiante. Resumo da história. Saulo vai lá, como sabe que de fato o filho é de Saulo, ele vai lá e registra, ele não se opõe. Ele foi lá, procedeu ao registro, colocou o sobrenome. A grande situação foi que nesse interim o Saulo ficou desempregado. Tudo exemplo, beleza? O Saulo ficou desempregado. Quando ele fica desempregado, ele está como autônomo. Então, ora ele recebe R$400, aí ele fechou um negócio grande, ele recebeu 1.500 de uma venda, depois R$300. É tudo muito incerto. E ele está sem querer fazer uma contribuição. Bom,
Mariazinha, que quer ter algo certo para o sustento da sua filha, eu quero contar com um valor mínimo. Diz assim, ó, Saulo, já que é assim, você não me deixa escolha, eu vou ajuizar uma ação. Ajuiza, portanto, uma ação de regulamentação da pensão alimentícia. Não precisa mais investigar quem é o pai, nem a despeito da guarda. A única situação é que Maria, ela quer ter certeza que ela vai receber um valor mínimo para cuidar da filha, ok? De janeiro até dezembro. Amores, quem é a parte autora? Calma, respire. A parte autora não é mais Mariazinha, tá? A parte autora é o filho ou a filha de Saulo com Mariazinha, que como ainda não é capaz civilmente, mas ele é autor, ele é o autor, está representado naquele ato pela sua genitora, Mariazinha de tal. Mas a parte autora não é Mariazinha, porque não é Mariazinha que tem o direito à pensão alimentícia, é o filho ou a filha do Saulo, representado pela genitora. Cuidado, em erro clássico em prova, não erra isso. Quem é o réu? O réu é o genitor, o réu é o pai, o réu é o Saulo. Por que eu estou te contando isso? O advogado de Saulo, Cida, eu já te respondo, tá? O advogado de Saulo resolveu inovar e disse assim, poxa, olhou para Saulo e disse assim, rapaz, Saulo, meu brother, você não está mentindo, não é que você é um pai responsável, é que a sua renda varia bastante, você acabou de sair de casa, você está pagando um aluguel, tá foda, tá foda, e agora a gente faz o quê? Porra, Saulo, o teu pai é desembargador, meu brother. Porra, Saulo, teu pai ganha 40 mil, sim, ganha. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? O pai da criança sou eu, não me nego que sou pai, só tá difícil pagar um valor fixo lá que uma mulher quer. O advogado de Saulo diz assim, se liga, e se, Saulo, a gente chamasse ao processo o seu pai, que é avô da criança, e que tem 100% de chance de sustentar não só a criança, como quase que um exército inteiro, com o subsídio que o cara ganha. Perceba, a gente não está chamando ao processo qualquer pessoa. É o seu pai, ele é avô da criança. Inclusive, se você não existisse ou se você não tivesse condições nenhuma, a sua namoradinha, a mãe do seu filho ou da sua filha, poderia ter proposto uma ação de alimentos avoengos, e inclusive requerer em face do próprio avô, quando o pai não tem condições de pagar ou já não existe mais. E daí ele arcaria com o valor fixo e você, então, daria um a mais, um por fora. Olha que ideia fenomenal. Meu povo, vá lá. Pense comigo. O advogado foi brocador, não foi? Pensa aí, Saulo, você, porra, eu consigo sustentar lá meu filho, minha filha, estou me virando. Eu que nunca tive uma relação boa com meu pai, mas ele é avô da criança, ele tem condições financeiras, vai arcar lá com um valor para com a criança, naquele critério, que é um critério de dualidade, de quanto a criança necessita, esse binômio, versus quanto o genitor ou o avô tem condições de arcar, ok? Então, não é porque Neymar é pai da criança, por exemplo, que a criança vai ter direito a receber uma PA, uma pensão alimentícia de 100 mil reais. Calma lá. Não é só quanto o pai pode pagar, mas é quanto o pai pode pagar versus necessidade daquela criança. Beleza, meu povo? Tá claro isso? Mas gostaram da ideia? Eu achei sensacional. E aí ele propõe isso. Só que desembargador é desembargador com assessoria. O que o desembargador fala quando ele se pronuncia? Porque ele é chamado, ele vai ter que apresentar uma defesa, concorda? Ele está vindo na condição de réu. E ele diz assim, olha, a criança, né, representada por sua genitora, poderia ter proposto, ela poderia ter proposta a ação de alimentos em face só do pai, em face só de mim, que sou avô, ou ela poderia ter proposto em face dos dois. Até porque a gente está falando de um direito à integralidade da criança, protegido pela Constituição Federal de 88 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, princípio da proteção integral. Mas percebam que só foi proposto contra o pai da criança. E segundo o CPC, artigo 130 a 132, para que o chamante
possa chamar o chamado, ele tem que comprovar um requisito indispensável, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Que requisito é esse, bebê? Eu queria estar em sala de aula para ouvir o coro de vocês. O requisito é o da dívida em comum. E aí, o que o avô diz? E aí, não vá, ai, que avô miserável. Não, esqueça isso. Ponto de vista jurídico, ok? Esquece religiosidade, ética, moral. Ok? Vamos para o jurídico. Juridiquês na cabeça. O que o avô está dizendo? A dívida não é em comum. A dívida é do pai da criança. Você percebeu? Não existe, a dívida não é da família. A dívida não é de todos. A dívida é do pai da criança. No caso da impossibilidade, se o pai não tem condições nenhuma de pagar, e olha que juízes de direito, mesmo quando o pai comprova que está desempregado, ainda assim, se virem nos 30 e pague sua PA, meu brother. 100 conto, 50 conto, mas pague sua PA. O cara desempregado, mas pague. Quiçá numa situação como essa. Então, já respondo aqui. Então, percebam que o que ele está colocando de forma muito, mas muito interessante é: não existe uma dívida em comum. A dívida é do pai. A dívida não é minha e dele. E por isso, eu não posso ser chamado ao processo. Daí, criou-se uma jurisprudência de que o chamamento ao processo ele não é cabível em ação de alimentos. Por quê? Porque não existe uma dívida em comum. A dívida é daquela pessoa, ela que é obrigada a assumir. Caso ela não assuma, em virtude da proteção integral da criança, é que os parentes mais próximos serão obrigados a fazê-lo, como, por exemplo, os avós, os tios, os primos e por aí vai. A ideia é que a criança não pode morrer de fome. Beleza, meu povo? Tá claro isso? Todo mundo foi na vibe? Deu para entender? Deu. Deixa eu só ler aqui os comentários. Bambas colocou, já evoluiu. Já evoluiu. Passado é passado. Sucesso. Cida colocou. Então, prof, chamamento ao processo é a intervenção de terceira provocada pelo réu, onde serão condenados na mesma sentença, caso o pedido seja julgado procedente. Aí eu vou complementar, Cida, até aí perfeito. Caso a sentença seja julgado procedente, tanto o chamante, o réu originário, primário, quanto o chamado, o réu, que é esse terceiro que está ingressando na lide, ambos serão condenados ao pagamento solidário da dívida. Beleza? Eu só complementaria nisso, Cida. Mas isso só ocorre nos casos de credor e devedor. Cida, credor, e eu só acresceria e devedor solidário. Então, não é só existir um débito, mas tem que existir um débito solidário. Ou seja, não é você sozinha que deve, mas é o fato de que eu devo junto com você, ok? Então, Cida, imagine o seguinte na prática. Imagina que você assina aquele contratozinho, sabe, para com fiéis, dizendo que você deve tanto para pagar, não sei, vou chutar aqui, a partir de 2 anos depois da sua colação de grau, a expedição do seu diploma, com a taxa de juros menorzinha. E daí se exige um fiador e uma pessoa vai e assina. Perceba que nessa situação, vocês dois são devedores solidários, Cida. Tanto você é devedora por esta dívida, quanto o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu vizinho, o seu sobrinho, que ratificou, que confirmou essa dívida e que, inclusive, se responsabilizou pelo pagamento da mesma na condição de fiador, dizendo, olha, não se preocupa não, viu? Porque se a Cida não pagar, ou a parte que a Cida não pagar, eu vou pagar. Essa é a ideia da fiança. Por isso que se diz, nunca seja fiador de ninguém. Acaba a amizade, acaba o relacionamento familiar e dá merda. Porque se o cara não pagar, você será responsabilizado pelo pagamento integral daquela dívida. E muita gente vem chorar,
mais pró, eu não recebi aquele dinheiro mais pró, não fui eu que fiz do dinheiro mais pró, eu assinei um contrato que eu nem li, e quando eu vi, eu estava sendo executada em 100, 200, 300, 500 mil reais, por algo que eu não tive nada a ver. Não teve nada a ver, mas assinou na condição de fiador, na condição de avalizador, na condição de endossatário. Ou seja, você está se responsabilizando pelo pagamento da dívida. Beleza, Cida? E não só isso. Então, lembra, no caso de devedor solidário ou mesmo de uma fiança, tá, meu povo? O Everton colocou para o artigo 1698, quando, inclusive, a gente está falando dessa situação lá, que a PRO estava tratando do detentor, do caseiro. A Luciana colocou, PRO, se ele não tivesse essa ideia e temasse em falar, ô Lu, você está falando do Saulo, não é isso? O Saulo, devedor dos alimentos. Se o Saulo não tivesse essa ideia e temasse em falar que não tem condições de pagar, ela teria que ajuizar nova ação em face do avô, já que o autor não pode chamar ao processo? Perfeito. Vem cá, ó. Deixa eu só complementar, Lu, para a gente ficar aqui numa vibe de boa. Percebam que a gente tem várias situações, tá? O desembargador foi lá e disse, ó, sinto muito, ele não vai poder me chamar ao processo porque a dívida é dele, a dívida não é minha, não existe aqui uma codívida, a dívida é dele. O que pode acontecer na prática? E aí vai depender muito do juiz. A depender o que a juíza faria, eu vou te dizer assim, o que seria uma regra geral. Mas pensa comigo, tá? Para bem clara, no processo tudo pode acontecer. O Luiz Ricardo fez assim, o meu esposo, né? Mas, Ingrid, isso é injusto, que absurdo. Como é que o cara faz isso? Eu disse, amor, isso eu conversando com ele. É processo? Tudo pode acontecer. Com processo não se brinca. Percebeu? Ainda que você adote uma estratégia processual de não responder naquele momento, tá certo? Para, inclusive, postergar, obrigar a postergação da prática de atos em virtude de uma tática, de uma estratégia processual, mas com o processo não se brinca, porque tudo pode acontecer. Então, percebam que o que poderia acontecer assim, na prática? A magistrada dizer, olha, beleza, eu sei que você é autônomo e que isso vai flutuar, mas a gente vai estabelecer um valor mínimo aqui. R$100, R$200. Gente, eu já vi acordo quando eu era professora do núcleo de prática jurídica. Vocês terão aulas pelo núcleo de prática jurídica. Meu povo, é quando vocês mais aprendem. É quando vocês atuam como se advogado fossem, sem serem advogados ainda, porque vocês estão ali no 7º, 8º, 9º, 10º período, sob a supervisão dos seus professores, que obrigatoriamente tem que ser advogado, tá? Tem que ser um professor advogado. Então, na época, eu era professora advogada, por isso que eu era uma das professoras do núcleo de prática jurídica. E daí, você elabora a petição inicial, você atende as partes, você faz a contestação, você aprende muito. Então, eu já vi gente celebrando acordo de R$30, R$20, mas o mínimo teria que ser mantido. E aí, se eu fosse advogada desse filho ou dessa filha do Saulo, o que eu faria? Sapiente de que o Saulo trouxe essas informações para dentro do processo. Ele não trouxe o endereço do pai dele? Quanto o pai dele ganhava quando ele foi chamar o pai dele para pagar com ele no processo? Eu ingressava com uma outra ação, só que agora em face do pai dele, com alimentos avoengos, só em face do pai dele, dizendo o seguinte, olha, magistrada, que inclusive vai ser a pré-venta, né? Juízo pré-vento. Como assim? Como ela já decidiu primeiro naquele processo, a ação foi distribuída primeira para ela e ela já decidiu, um segundo processo será redistribuído para essa mesma magistrada ou para esse mesmo magistrado, em virtude do que se chama de juízo de prevenção. A gente vai estudar isso mais em competência. E aí, observem, o que eu diria? Olha, como a senhora viu, depois de toda uma instrução probatória, o máximo que o Saulo pôde arcar aqui foi com R$100.
E, na prática, o depósito que o Saulo tem feito foi 100, 100. Esse mês aqui ele nem fez. Inclusive, tenho que executar 100, 100. O negócio está difícil. E uma criança não sobrevive com R$ 100 mensais, fora o que eu tenho que arcar. E aí ela executaria o avô, agora sim, com os alimentos avoengos, para complementação, percebam, da pensão alimentícia já existente e já deferida. Beleza, meu povo? 1698 do Código Civil. Podem ser chamadas a integrar a lide os parentes, caso o devedor não tenham condições de pagar, mesmo que de forma parcial. Então, o 1698, que é do Código Civil, mas não é do Código de Processo Civil, e sim do Código Civil, ele fala que parentes podem ser chamados, mas não na condição do chamamento ao processo. Porque para você chamar ao processo pelo CPC, você tem que comprovar que existe uma dívida em comum. E o Superior Tribunal de Justiça, ele já balizou, ele já trouxe essa jurisprudência, Everton, depois você dá lá uma buscada, dizendo que para a ação de alimentos não é cabível essa figura de intervenção de terceiros do chamamento ao processo. Daí, o que acontece com o 1698 na ação de alimentos? Seria a parte autora, ela formar um litisconsórcio passivo, e aí você tem que sempre juntar o direito civil com o direito processual civil. Então, quando ele está falando que podem ser chamados para integrar a lide os parentes, no momento que o filho do Saulo vai propor a ação, e ela sabe que o Saulo não tem condições de arcar, ela já coloca o Saulo e os parentes próximos. Você percebeu? Ela, parte autora, ela pode fazer isso? Pode. E ela pode, assim, obrigar a formar um litisconsórcio passivo? Pode. Mas o que é que não pode? É o réu fazer uso do artigo 130, com o chamamento ao processo e dizer, olha, venha pagar aqui comigo, venha pagar aqui agora, que eu não tenho condições de pagar essa pensão alimentícia, porque não existe essa dívida solidária. E daí você pode buscar, que já tem entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ. Mas bacana, esse do 1698 é só a ideia de que a parte autora pode colocar os parentes para obrigação da ação ou da execução da ação de alimentos, tá certo? Deixa eu ver aqui. Oi, Ingrid. Sim. Ingrid. Estou ouvindo. Deixa eu te perguntar, como no direito tudo depende, o que é vedado no caso do chamamento ao processo? Interessante. Eu acho que foi a Cida que perguntou. O que é vedado no chamamento ao processo? Então, Cida, primeira coisa que a gente vai ver, eu não posso chamar ao processo nos juizados especiais. Quando você me pergunta o que é vedado, o que é proibido, quando não é cabível, eu não posso chamar nos juizados especiais, que é aquela Lei 9.099 de 95. Eu não posso chamar na execução de sentença, no cumprimento, na liquidação, quando eu já estou executando a sentença. Eu só posso chamar no processo de conhecimento e no prazo da contestação, tá? Então, só quem pode chamar é o réu. Ele só pode chamar outro réu. Ele tem que provar que existe uma dívida solidária ou uma fiança, e o prazo para chamar é dentro da contestação, tá certo? Então, observa, o que você tem que entender? Que o chamamento ao processo é uma regra processual civil. Então, você pensa assim, poxa, se na ação de alimentos o direito material, Código Civil é direito material, diz que para o alimentando, ele vai poder convocar os devedores. Quem é o alimentando? Alimentando é parte autora. Quando é que ele convoca os devedores? Na petição inicial.
Só que, para isso, você precisaria ter um raciocínio jurídico, entendam isso que a Pró está falando, mais aprofundado, para pensar que o autor vai fazer isso por meio da petição inicial, colocando como réu o Saulo, porque é o pai. Como é que eu provo que ele é o pai? Eu tenho a certidão de nascimento, ele já se identificou como pai. Juntou a certidão, já era. Não tenho mais o que provar. Beleza, Cida? A segunda situação, eu traria o avô, e aí, pegando a certidão de nascimento do próprio pai, eu tenho quem é o pai de Saulo. E aí eu tenho como saber. Como o desembargador ele exerce o munus público, a ideia é que o contra-cheque dele esteja disponível no portal de transparência pública, que hoje está no Tribunal de Justiça de cada estado. Imagina o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, você tem acesso a quanto ganha, é obrigatório, viu, meu povo? Lei da transparência. Desde o motorista que pode ganhar 40 mil, como foi o caso na Bahia, que deu maior escândalo, um motorista que dirige para o desembargador, ganha 40 mil. E quanto ganha o desembargador? 50 mil. Ou seja, ele tem condições de pagar. E fora isso, eu faria uso do próprio artigo do Código Civil para dizer que na ação de alimentos, e aí a doutrina e a jurisprudência, como eu já sei que o Saulo está desempregado, e aí eu posso pedir para o Saulo juntar a CTPS, que ele é autônomo e que tem uma renda variável e que não vai poder contribuir com o necessário, então eu já estou colocando o avô e outros mais, tá? Eu posso colocar 3, 4, 5, não tem problema nenhum. Colocar outros para que haja este pagamento dos alimentos prestados de forma mensal. Então, isso que o Everton colocou foi sensacional. A gente não confundir essa ideia de que perante quem eu posso ajuizar a ação de alimentos, de como eu posso manejar o chamamento ao processo. Ô, Cida, deu para entender? Saulo, Vambert, Karime, deu para entender, meu povo? Deu? Ok, Cida colocou que sim. Everton, mas, Everton, eu achei o máximo, tá? A sua colocação. Romilda colocou pró. Eu entrei agora. Romilda, fica tranquila, porque a gente está gravando, você não perdeu, tá? A gente tem 1 minuto. A gente não consegue nem prosseguir, meu povo. Vamos fazer o seguinte. Até agora a gente colocou que é facultativo e eu dei esse exemplo. A gente volta no último bloquinho para a gente poder falar, para que a gente possa falar sobre o cabimento. A gente tem que deixar isso claro. Quando cabe e quando não cabe. Beleza, meu povo? Me aguarda que eu já volto. Já volto.